deve estar se perguntando aí sobre o título da mensagem, né? Você recebeu o seu guia de mensagem quando você chegou aqui, você participou da convivência. Pare de ir à igreja. É o tema da mensagem de hoje. Eu nem mandei divulgar no YouTube, no Facebook, melhor dizendo, no Instagram antes, porque vai que você visse a imagem e não tivesse aqui à tarde, né? Então que bom que você está aqui com a gente. Não sei se você vai voltar na semana que vem com um título desse, mas estou feliz de você estar aqui, viu? Todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wesley e sinta-se em casa, que seja bem-vindo, tá? Bem, esse tema aí, para ir à igreja, eu quero estudar com você o Salmo 92, mas antes de entrar nesse Salmo 92, eu quero fazer uma promessa para você aqui. Para alguns de vocês que vão ouvir a mensagem de hoje, se aplicarem o que ouvirem hoje, daqui a alguns anos, vocês vão se lembrar desse momento, olhar para essa tarde e vão dizer que talvez foi a data onde Deus começou algo muito, muito especial na vida de vocês. Isso não é exagero, tá? Pode ser que aconteça mesmo, pode ser verdade. Você vai daqui a um tempo lembrar do dia de hoje, se você aplicar o que a gente vai falar hoje. Então deixa eu entrar na mensagem, mas antes também de entrar no Salmo 92, eu quero contar uma história para vocês. Há algum tempo, numa igreja adventista não muito longe daqui, eu era responsável por falar as mensagens bíblicas nos cultos de quarta-feira à noite. Eu e o Sabino nos revezávamos todas as 52 quartas-feiras do ano, fazia chuva ou não, feriado, dia útil, tivesse chovendo ou fizesse lua, porque era noite, a gente estava lá. Interessante que a gente tinha um público não muito grande, mas um público bem fiel, né, Elaine? Bem fiel. A Elaine estava toda quarta lá. E era interessante que tinha um rapaz lá que também era desses bem fiéis, né? Ele não perdia um programa. Mas ele sempre tinha um monte de pedidos de oração. Ele gostava de falar, falava bastante e tal, gostava de conversar. E ele sempre vinha falar, pedir oração. Os pedidos de oração dele eram os mais diversos. Era pelo trabalho, era pelo casamento, era pelos filhos, pelo relacionamento com os enteados, enfim. De alguma forma eu sentia que aquele rapaz ele precisava dar um passo a mais. Ele precisava de algo mais na vida dele. Que ele de verdade fizesse parte daquela comunidade religiosa e não apenas fosse às quartas-feiras na igreja. E um dia eu convidei ele, falei assim, por que você não vem no sábado, onde está todo mundo aqui, a comunidade está em sua plenitude, né? Onde é o nosso principal programa, nossa principal reunião, onde está todo mundo aqui e tal. E ele falou assim, mas eu vou à igreja aos sábados. É que eu trabalho durante a semana aqui perto, mas aos finais de semana eu vou para a cidade tal, que eu também moro lá, tenho uma casa lá, e lá eu vou na igreja aos sábados. E aquela cidade me soa familiar, tal. Eu falei, ok. E o tempo foi passando e aquele continuava na mesma coisa. Ele era um frequentador fiel, eu apreciava isso, mas eu sentia que ele precisava de algo mais. E às vezes eu cutuco um ou outro aqui, tá? Talvez você já sabe disso, você precisa ir num pequeno grupo, você precisa servir algum ministério, você precisa ir num encontro de casais, enfim, você já deve ter, alguns de vocês já ouviram isso de mim. E eu cutucava ele, eu insistia, eu falei, e aí, quando é que você vai vir na igreja no sábado? Aí ele falou assim, mas eu já te falei, eu vou à igreja no sábado. E aí eu falei, dessa vez ele não me escapa, eu vou insistir. Você vai mesmo? É sério? Ele falou, tenho ido bem pouco, é que o pastor lá não me parece muito bom. Eu falei para ele, que engraçado. Coincidência, o pastor dessa tal cidade onde você tem casa, por acaso é meu pai. Verdade esse bilhete, tá? Ele falou isso, eu falei, mas eu conversei com meu pai, nunca te viu lá. E ninguém te conhece lá naquela igreja. Aí ele ficou meio sem graça, constrangido, né? Mas eu fiz uma brincadeira, tal, quebrei o clima para ficar tudo bem. Ele falou,
Na verdade eu tenho ido muito pouco mesmo. Vou assim, esporádico, em eventos especiais, Natal, né? Eu não me lembro muito bem como terminou a conversa, mas terminou bem, a gente continua amigo, eu prometo, tá? Mas se essa conversa tivesse acontecido hoje, eu teria dito algo para ele que, quem sabe, talvez você precise ouvir também. Eu iria dizer para ele: pare de ir à igreja. Pare de ir à igreja. Sabe por quê? O mais elevado chamado de Deus para você, como um seguidor de Cristo, um seguidor de Jesus, nunca foi para que você viesse à igreja, ou você fosse a um prédio, a um destino. O maior e mais elevado chamado de Deus não é para ir para a igreja, mas é para ser plantado na igreja. É ser igreja. É ser uma luz brilhando num mundo escuro. Esse é o chamado de Jesus para você. Nunca é para você ir a uma igreja, mas é ser plantado na casa de Deus. E aí você está se perguntando, que história é essa de ser plantado? De onde vem essa linguagem, ser plantado numa igreja? Bem, é o Salmo 92 que eu disse que a gente vai conversar hoje. Eu quero começar lendo para você no verso 12. Diz assim, está na sua tela, também está no guia se você quiser acompanhar. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Para por aí por um momento. O salmista está dizendo aqui que a gente vai crescer como o cedro do Líbano e vamos florescer como uma palmeira. O que a palavra florescer significa, hein? Não é uma palavra que a gente usa muito por aí, né? A não ser que a gente esteja referindo especificamente da botânica, a gente não usa essa palavra florescer aí, né? Por exemplo, se você vier perguntar para mim, aí Wesley, como estão as coisas? Eu não vou virar para você e vou dizer, para ser bem honesto, eu estou florescendo. Não pega bem, né? Não pega bem. Aliás, se você estiver indo na academia, por exemplo, faça isso como um teste, né? Quando você vê o seu amigo de treino lá que está crescendo, ficando forte, rapaz, você está florescente, hein? Não vai pegar bem, né? E talvez quando você precisar de um companheiro de treino, você não vai ter. De fato, florescimento não é uma palavra que a gente costuma usar, a não ser que a gente esteja se referindo mesmo a plantas. Mas o que significa florescimento? Metaforicamente falando, significa prosperar, significa crescer, significa ser uma bênção, significa ter um crescimento espiritual que você literalmente está tendo quando você é justo, como disse o salmista ali. Quando você é plantado, quando você está prosperando. E aí o salmista compara a gente com duas plantas, com duas árvores, o cedro e a palmeira. Os cedros eram conhecidos por sua durabilidade. Agradáveis em olhar, eles eram uma madeira bonita, é uma madeira, né, porque existe até hoje. E também porque é agradável ao olfato, ele tinha um cheiro bom. Por exemplo, quando Salomão ele construiu o templo, ele foi construir o templo, ele fez as colunas, os postes, as vigas, o telhado, tudo de cedro. Porque aquela era uma construção para durar séculos, e o cedro é durável. Então o salmista está comparando a gente aqui com algo que é durável, forte. E também compara a gente com uma palmeira. O ramo da palmeira sempre foi um símbolo de triunfo e vitória. Então, o salmista diz que a gente está florescendo, além de ser forte e duradouro, como algo triunfante e vitorioso. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Corinto, lá na Grécia, lá na origem dos Jogos Olímpicos, sempre que alguém vencia uma prova, vencia os Jogos, eles eram presenteados com um ramo de palma. Tá aqui, você é medalha de ouro, tá aqui, um ramo de palma. Depois colocavam aquele outro ramo na cabeça, aquela coroa de folhas de oliveira. Mas o primeiro presente era o ramo de palma. Jesus mesmo, quando
Tem uma passagem nos evangelhos que ele entrava na cidade de Jerusalém montado num burrinho, e ele era saudado. Esse trecho da Bíblia conhecido como a grande entrada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e ele era saudado pelo povo com o quê? Palmeiras. Ramos de palmeira acenavam para Jesus. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E ambas árvores, tanto palmeira quanto cedro, são árvores vivas, elas têm força o ano todo, representam vitória, representam algo que dura. E alguém perguntar para você, e como vai? Aí você vai dizer, eu estou florescendo. Será? Florescendo. Mas quem floresce? Quem é que cresce? Continuando aqui no raciocínio do salmista Davi. O próximo slide diz o seguinte: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados, está vendo de onde vem minha linguagem? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A Bíblia não está dizendo aqui que aqueles que vão à igreja estão indo florescer, mas só aqueles que estão plantados na casa do Senhor, na presença de Deus. É uma metáfora, mas eu amo essas metáforas e eu gosto especialmente dessa daqui. E aí continua o seguinte: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos, verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. O salmista está dizendo aqui que a gente ainda vai dar fruto na velhice. Isso para mim é muito reconfortante. É porque os anos vão passando, o cabelo cada vez mais branco, a testa vai aumentando, né? Os cabelos vão rareando. Mas aqueles que estão plantados no Senhor, mesmo na velhice, vão continuar produzindo frutos, florescendo, são abençoados, vão continuar prosperando. Essa é a promessa. Vou estar emocionalmente engajado em alguma coisa, vou estar fazendo a diferença. Você pode estar satisfeito, completo, realizado, está florescendo. Infelizmente, se a gente fosse fazer um exame de consciência, ou se eu saísse perguntando para vocês aqui, usando essa linguagem, e aí, você está crescendo, está florescendo? Muitos não iam responder que sim. Talvez alguns de vocês, ou nós mesmos, no exame assim, iremos falar, olha, eu estou espiritualmente seco. Certo? Em vez de dizer, olha, eu estou prosperando emocionalmente, eu estou murchando, para continuar na metáfora da botânica. Eu estou murchando. Em vez de dizer, olha, eu estou cada vez mais me conectado com relacionamentos, conectado relacionalmente com outras pessoas, a minha teia, meu networking aumenta, meus amigos espirituais crescem, você iria dizer, não, eu estou relacionalmente estéril, eu estou sozinho, eu não me relaciono com ninguém. Ao invés de você dizer, olha, minha vida financeira prospera a ponto de eu ser uma bênção para outras pessoas, para minha comunidade, enfim, você fala assim, olha, eu não estou florescendo nessa área também. Eu estou quebrado e contido, cheio de dívidas e enforcado por isso. E aí você fala assim, Wesley, eu estou indo à igreja, mas eu não estou florescendo. O que está acontecendo comigo? Pare de ir à igreja. Apenas aqueles que são plantados na casa do Senhor é que vão florescer. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa reconhecer uma coisa. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que a sua vida é uma semente. É uma semente. Para a gente entender exatamente esse salmo aí, a sua vida é só uma semente. Vira para o seu amigo do lado e diz aí, eu sou uma semente. Eu sou uma semente. O que isso significa? Significa que você tem um tremendo potencial, concorda? Uma semente tem potencial do quê? De crescer, de florescer, de multiplicar, de produzir frutos, de ser uma bênção para os outros. Mas uma semente que não é plantada, o que ela é? É só uma semente.
Ela vai ficar improdutiva, adormecida, infrutífera, insatisfeita. Ela não cumpriu o propósito para que ela existe. Ela vai continuar sendo uma semente. Sua vida é uma semente. E se a sua vida é uma semente, eu quero dar algumas realidades para você. E aí eu quero que você anote no seu guia de mensagem a primeira. Uma semente só pode crescer, por óbvio, se for plantada. Quem floresce? Quem é plantado. De fato, Jesus, quando ele andou aqui, ele contou uma parábola, a gente conhece como a parábola do semeador. Na verdade, era um fazendeiro, né? Jesus usou esse termo de semeador. Eu não vou ler na Bíblia, mas eu vou contar para você como foi essa história, bem de forma resumida. Ele disse o seguinte, ele disse que um semeador saiu para semear, ou seja, plantar um tipo de semente, né? E o semeador jogou a semente fora. E algumas sementes caíram à beira do caminho, num solo bem roxo, num solo bem duro, compactado. E a semente não conseguiu se enraizar e vieram os pássaros e roubaram a semente. A semente nunca atingiu seu potencial. Outras sementes caíram num solo raso, uns poucos centímetros de terra, e depois havia pedras. E essas sementes, então, elas começaram a crescer, mas como as raízes não eram profundas, vinha o sol quente, elas não conseguiam se hidratar e a planta morria imediatamente. Algumas outras sementes caíram num solo que havia outros tipos de planta com muitos espinhos, ela começava a crescer e era sufocada pelos espinhos, e o próprio Jesus disse que esses espinhos representavam os problemas da vida, as preocupações com o dinheiro. Isso foi Jesus que disse. Está lá em Mateus 13, depois você pode ler. Você vê que metáfora interessante? Algumas pessoas têm potencial, mas nunca vão para lugar nenhum. Outras começam a crescer e depois desaparecem. Alguns começam a crescer, mas as preocupações, as contas, as lutas da vida sufocam o crescimento espiritual. Mas então Jesus falou o seguinte, olha, uma semente caiu em boa terra. E ela multiplica, ela cresce, ela dá fruto 100, 30, 60, 100 vezes mais. E essa semente se transforma numa grande bênção, porque ela foi plantada num bom solo. Quem floresce? Aquele que é plantado na casa do Senhor. Uma semente só pode crescer se ela for plantada. Segunda realidade sobre a semente, anote no seu guia de mensagem, é que ir à igreja não é o mesmo que ser plantado. E há uma diferença muito real aqui. Por exemplo, aqui está provavelmente o que talvez você deve ter conversado durante essa semana ou conversado hoje mesmo. E aí, nós vamos à igreja no sábado? E aí, vamos na igreja hoje? Não sei, estou pensando aqui, essa semana foi difícil, cansado. Nossa, eu tenho outro compromisso, vou ter que sair rápido, vai ser uma correria, não sei se vai dar, tem festa de aniversário, tem o jogo. Sabe, e aí, crianças, vamos para a igreja? O que vocês acham? Tenho certeza do que a gente vai fazer hoje e tal? Vou te dizer uma coisa, se você está plantado, você não pergunta, você afirma, vamos à igreja. Porque a igreja, queridos, não é um destino para qual você frequenta. A igreja não é uma postura. A igreja, desculpa, não é um destino que você frequenta. A igreja é uma postura. É quem você é. A gente não pergunta se estamos indo para a igreja. Não é negociável. Não sei se está muito duro para você, mas eu até fiz um briefing lá com o meu PG na quinta-feira. Conversamos um pouquinho sobre isso, né? E aí eu falei, preciso ver do jeito
para falar. Eu não estou aqui falando diretamente para ninguém, tá? Eu estou só falando para mim mesmo também. A gente não é um destino que a gente decide ou escolhe se vai ou não, porque a igreja não é um local. Eu sou igreja, você é igreja. Eu não chego para minha filha, e aí filha, nós vamos para a igreja hoje? O que você acha? Ou você quer ir no shopping? Filhos, vocês querem respirar oxigênio hoje? O que acham? Vocês precisam de um pouquinho de oxigênio hoje? Está com vontade? Você não vira para o seu filho e fala assim, o que você acha? Será que a gente come hoje ou não? A gente não faz isso. Eu queria com você analisar a etimologia da palavra igreja. Tá? A igreja, como traduzida pelo português, ela vem de uma palavra grega que chama eclésia. E essa palavra eclésia significa pelo menos duas coisas. Uma é reunião, assembleia, reunião de pessoas. Ou seja, não há problema nenhum você ouvir o podcast de um bom pregador, assistir o nosso canal no YouTube, de repente não vir à igreja e assistir ao vivo. Eu sei que tem gente ao vivo aí, um abraço. Não há problema nenhum. Mas quando se fala em igreja, é isso aqui, ó, é reunião de pessoas. E o segundo significado é que o eclésia vem da raiz da palavra kalel, se chama chamado. Chamado. Não faz sentido, queridos, você ir a uma festa de aniversário onde seus melhores amigos estão presentes e você está lá assistindo a festa por transmissão de vídeo. Ou de áudio, pior ainda, né? Olha, agora é o parabéns, escuta aí. Faz sentido? Não faz sentido. Porque o gostoso é estar junto, o gostoso é viver as mesmas experiências, o gostoso é estarmos unidos, o gostoso é receber abraço, é abraçar. Então, igreja é essa assembleia, é essa reunião. Mas como eu disse, além disso, significa também chamado. Nós somos literalmente, igreja significa literalmente um grupo de pessoas separado que tem um chamado para fora da igreja. Chamado para fora. Essa é a tradução da igreja, de igreja. Nós nos reunimos para nos tornarmos unidos, nos reunimos para adorar ao nosso Deus em conjunto, corporativamente ouvir a palavra de Deus, ok? Mas estamos também disponíveis para que Deus utilize todos os talentos e dons que Ele nos deu, e à medida que nós nos fortalecemos uns aos outros, pouco importa, menos importa o que vai acontecer aqui dentro e mais importa o que vamos ser fora daqui. Temos um chamado para fora daqui, para sermos igreja, não para irmos à igreja. Conseguem entender a diferença? Fui claro, consegui transmitir o que é a diferença de ir à igreja e ser igreja, ser plantado. Quando a gente é plantado igreja, a gente deixa de ser um consumidor espiritual. A igreja deixa de existir para nós. Nós somos seguidores de Cristo. Nós percebemos que a igreja existe e somos parte dela. E existe para o mundo, para alcançar outras pessoas. Há uma enorme diferença entre ir para um prédio e estar ligado a um movimento, a uma missão, a um povo. Nós somos plantados na casa de Deus. Deixe-me dar dois cenários. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Não só aqui, em outros lugares também. Vamos pegar a pessoa A e a pessoa B. Qual você é? Não sei. Mas a pessoa A vai para a igreja, chega lá, escuta uma música bonita, fala assim, nossa, eu não esperava por isso, essa música tocou meu coração hoje. Eu vim imaginando que podia ser um monte de coisa, mas nossa, que legal. Foi como se fosse para mim. Ou então, nossa, que mensagem, nossa, estava precisando disso. Parece que veio direto para mim. Olha, estava me sentindo tão mal, mas aquela pessoa me deu um abraço quando eu cheguei, estava meio culpado, estava meio constrangido, mas aquilo lá me desarmou. Que maravilha. Em algumas versões a pessoa A também pode falar assim, olha, eu sentia-me vazio por dentro, algo não me preenchia, mas agora eu me encontrei. Eu vejo isso o tempo todo.
E eventualmente já fiz isso também. Só que os dias vão passando e o que acontece é que essa pessoa nunca se conecta com os outros crentes. Elas nunca assumem a missão para si mesmos. Ainda vão para a igreja. Assistem às programações, mas não participam delas. Não há emoção ali, não há doação real, não há serviço, não há ministério. Mas ainda estão indo para a igreja. Só que 3 anos depois, você vai ver eles bem raramente. Ainda vão na Páscoa, no Natal, como o meu amigo lá, né? Eu vou no Natal. Em alguma outra programação especial. Mas você vai olhar a vida, continuam os mesmos pedidos de oração, os mesmos problemas, no casamento que é isso, os filhos que são aquilo, é a parte financeira que vai mal a pior, porque de repente prioridades não foram bem escolhidas. Em resumo, não está crescendo, não está florescendo. Pessoa B. Vamos lá, vamos melhorar o cenário aqui, né? Todo mundo triste. Eu acho que eu estou falando melhor do que vocês estão respondendo, tá? Porque vocês estão, ó... A pessoa B. Mesma coisa. A mensagem falou comigo, aquela canção falou comigo, aquela pessoa me abraçou, foi tão bom. Jesus respondeu a minha oração. Eu vim aqui agradecer. Só que ao invés de não se conectar, a pessoa B, ela desenvolve alguns relacionamentos. E assim, ela está orando por outras pessoas estão orando por ela. E começa a reconhecer que Deus lhe deu dons. Em vez de apenas ir à igreja, ela começa a usar seus talentos. E de repente a igreja já não é mais um destino onde ela vai. É uma identidade que ela abraça. Aí ela começa a perceber, olha, eu faço parte da família de Deus. E as raízes dela começam a se aprofundar. E de repente a vida não é perfeita. Nem sempre vai ser. Nem sempre você vai estar lá no auge do florescimento. Mas as suas raízes já são fundas. E quando a tempestade chega, a árvore pode suportar as tempestades, porque as raízes são profundas. E permanecemos conectados a Deus. Quem você é? A ou B? Há uma grande diferença, queridos, entre ir a um prédio e ser plantado na casa de Deus. O que acontece quando você é plantado? 2 coisas. Pegue seu guia de mensagem aí. Tá? O que acontece quando você é plantado? A primeira. As suas raízes crescem muito. Muito. Quando você é plantado, as suas raízes crescem muito. Há diversas plantas que são maiores para baixo do que para cima. Veja o que a Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 8. Esse texto é fantástico, fantástico mesmo. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela, essa pessoa, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando as suas raízes crescem muito, o que acontece, hein? Olha a metáfora com a árvore aqui. As árvores não são incomodadas pelo calor, não ficam ansiosas, não se preocupam com longos períodos de seca, porque as raízes cresceram muito. E eu pergunto para vocês, quantos de vocês agora estão vivendo um calor na vida, hein? Algumas provações aí, algumas dificuldades. E eu pergunto também, você por outro lado, eu diria, quantos estão na seca agora? Onde está faltando algo, está faltando relacionamento, está faltando dinheiro, está faltando emprego, está faltando amor, está faltando família. Não está vivendo o que você gostaria de viver. Mas quando você tem raízes, quando as suas raízes crescem profundamente, elas não são incomodadas.
Eu não me incomodo com o calor, eu não me incomodo com a seca, porque eu estou ligado a uma fonte que é maior do que qualquer problema que está acontecendo na superfície. Lendo isso, esse texto de Jeremias, eu fui procurar no Google, né? Não podia deixar de procurar no Google eram as mais altas árvores do mundo. Você sabe? Alguém sabe? Alguém sabe aqui? Sabe, Bruno? Oi? Sequoia. Boa, Renato. É o nosso Google Man aqui. Eu até separei umas fotos aí das sequoias. São as criaturas mais altas do planeta. Elas podem literalmente crescer até um prédio de 30 andares, mais de 100 metros de altura. Aliás, a sequoia mais alta tem 115 metros de altura, fica num parque lá nos Estados Unidos. Eles nem dizem qual é exatamente a sequoia mais alta, a localização dela, justamente para não gerar um turismo e bagunçar ali o sistema dela ali, né? Então deixam ela sem identificação. Mas olha, imagina, olha o tamanho da árvore, o pessoal escalando as árvores, mais de 100 metros de altura. E aí você se pergunta, como é que uma árvore dessa pode crescer tanto, tanto? É porque seus sistemas de raízes, radicular, né, seu sistema radicular de raízes, ele pode ter mais de 30 metros para baixo e mais de 50 metros lateralmente. E aí você imagina que sequoias, elas sempre estão numa floresta de sequoias. E aí você imagina que a sequoia do lado também tem 30 metros para baixo e 50 metros para o lado. A outra também. Aí sabe o que acontece? Os cientistas descobriram que atribuem, na verdade, as suas espantosas dimensões, resistência e longevidade, porque vivem milhares de anos essas árvores, justamente por conta desse sistema de raízes. Porque as suas raízes elas se entrelaçam abaixo do solo, onde ninguém está vendo. E existe um sistema que dá suporte e sustenta a força e o crescimento dessas árvores. E diz assim que as suas raízes se entrelaçam, eu vou ler bem o texto que eu puxei do Google aqui, umas às outras, multiplicando suas forças e compartilhando os recursos necessários para crescerem mais saudáveis. E assim, unidas pela raiz, se tornam cada vez mais fortes, maiores e preparadas para enfrentar as adversidades. Que coisa, né? É uma raiz conectada à outra, entrelaçada à outra, e à outra, e à outra, e aí elas vão puxando os nutrientes do solo, a água, e uma compartilha com a outra, e elas crescem todas juntas. E é por isso que se você derrubar uma árvore, você está comprometendo toda uma floresta. Então por isso que as sequoias hoje só existem em parques, onde elas são protegidas, porque se você cortar uma, você está prejudicando toda a floresta, literalmente. E essa metáfora de árvore, especialmente da sequoia, ela é perfeita para a gente no sentido de que nós somos o corpo de Cristo. É isso que a Bíblia diz, é isso que vocês conversaram no grupo de convivência de vocês. E por isso a gente precisa um do outro. Eu sempre bato nessa tecla aqui, você que vem há mais tempo, você sabe. Eu sempre estou falando, nós precisamos uns dos outros. Eu vou te dizer uma coisa, fazer outra promessa a você. Eu prometo para você que se você sair daqui, ao você sair daqui, essa semana você vai enfrentar crítica. Você vai enfrentar oposição. Você vai ter julgamento, você vai ter discussão, você vai enfrentar alguma luta, você vai interagir com alguma pessoa doida. E se você acha que não vai interagir com uma pessoa doida, eu posso emprestar umas 3 pessoas doidas para você, porque elas estão espalhadas por toda parte. Enfim, você vai enfrentar algum tipo de oposição. Agora, se você enfrentar sozinho, você vai estar mais vulnerável. Vou te dizer uma coisa. Você sabia que o inimigo de Deus, não gosto muito de falar, mas o diabo, ele não se importa muito se você vai à igreja? Não. Desde que você fique isolado. Desde que você seja uma árvore sozinha. Porque se isolado você está vulnerável. Nós precisamos da família de Deus.
Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Vira para o seu amigo do lado aí e diz: vocês estão meio dormindo hoje. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Suas raízes crescem profundamente quando você é plantado. A segunda coisa, anote no seu guia de mensagem aí. Quando você é plantado, você produzirá frutos. Produzirá frutos. De novo ali no profeta Jeremias, diz assim: quando as raízes chegam às profundezas da água, né? Ela não temerá quando chegará o calor, porque suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Quando você é plantado, quando você tem raízes boas, você produz frutos. Metaforicamente, o que é o fruto? Você sabe o que é o fruto? O apóstolo Paulo falou sobre o fruto lá no 5º capítulo do livro de Gálatas, na carta que ele escreveu ao pessoal que morava na Galácia. E ele chamou do fruto do Espírito. Em outras palavras, quando a gente está plantado na casa do Senhor, quando a gente está conectado com Deus, nós produzimos o fruto espiritual. E o fruto espiritual é isso aí: é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você é plantado, todas essas coisas boas surgem. Mesmo se você estiver num momento difícil, numa situação muito complicada, o amor ainda sai. A alegria ainda aparece no meio de um momento ruim. Você reconhece que aquele momento é Deus fazendo algo em você e você consegue ainda ter alegria. Sempre que enfrentar provações e tempos difíceis, você ainda consegue abençoar outras pessoas. A sua paz é contagiante. A sua fidelidade atrai e constrói relacionamentos. E de repente você percebe que simplesmente você não vai à igreja, mas você é a igreja, você está plantado e está fazendo a diferença, produzindo frutos. O que eu estou falando aqui, o que eu quero que você faça, é que você apenas tente um pouco, se você ainda não faz. Apenas ore por alguém. Apenas dê algo a alguém. Nem que seja um pouquinho, que seja da sua atenção. Faça a diferença. Seja uma voz de encorajamento. Sirva em algum lugar. Receba bem alguém que não é do seu círculo de amizade. Você vai ouvir dela e falar assim: olha, eu tinha muito receio de crente, eu tinha muito receio desse povo evangélico, enfim, mas olha, do jeito que você me recebe, a sua amizade tem feito toda a diferença. Já pensou que legal ouvir isso? Ou quem sabe você perde alguns minutinhos para ligar para alguém do seu grupo pequeno, da sua igreja, e vai falar assim: olha, senti sua falta essa semana, tá tudo bem? E pouco a pouco você começa a perceber: nossa, estou conseguindo fazer raízes. Eu estou começando a fazer parte desse lugar. Eu sou necessário aqui. Eu estou produzindo frutos. Não é apenas um lugar para onde eu vou. Isso é família. Deus precisa que eu faça exatamente aquilo que Ele me deu talento para fazer. Desenvolver o meu potencial. Olha, eu sou conhecido e amado. Eu estou plantado na casa de Deus. Eu sou igreja. Quem é que floresce? Somente uma semente que é plantada pode crescer e florescer. Mas como é que a gente sai da onde a gente está até ir aonde Deus quer que estejamos? Se eu estou falando para você, isso está parecendo assim, meio pesado isso aí, né? Eu estou vindo para a igreja hoje, primeira vez, ou faz tempo que eu não vinha.
Ou eu estou começando agora a considerar essa história de me tornar um seguidor de Jesus. Vamos com calma. Sim, então sem pressa. Vamos com calma. Se você está considerando começar a ser um seguidor de Jesus e tudo na igreja é muito novo para você, eu só já vou dar uma dica logo de cara. Não encare a igreja como um compromisso semanal. Não é isso. Onde você vai lá e faz o checklist e fui. Ou como o pessoal gosta de botar no Instagram quando vai na academia, tá pago, né? Não é assim. Isso nunca vai fazer de você um verdadeiro discípulo. Eu quero falar para você também que está procurando a igreja perfeita para fazer parte. Olha, eu fui lá, estou aqui, daqui a pouco eu vou lá e vou fazer. Se você achar a igreja perfeita, não se junte a ela, porque você vai estragar tudo. Não existe igreja perfeita, isso é isso que eu quero dizer. Não, você não vai encontrar lugar perfeito. Eu também quero falar para você que de repente você acha que aqui não é o lugar, que você não consegue se conectar. Tudo bem. A família de Deus é enorme. Talvez seja plantado em outro lugar, mas seja plantado, seja semente que desenvolva seu potencial. Deus tem muito para fazer por você e Ele quer que você floresça e aconteça e produza frutos. E aí você fala assim, bem, eu tentei, Wesley, eu já tentei, esse negócio de igreja não é para mim. 3 semanas que eu estou indo direto e não está acontecendo nada. Escuta, leva tempo para uma árvore crescer, para uma árvore florescer. Você sabe o que é preciso para uma planta florescer? O que é preciso? 5 coisas. Solo, está no seu guia. Luz solar. O que mais? Água, temperatura adequada e tempo. Tempo. E eu fico abismado quando a gente vai vendo que essa metáfora da Bíblia é tão completa, porque se a gente parar para pensar, trazendo para o nosso contexto, olha a metáfora, o solo é o nosso coração. A luz é a palavra de Deus, né? Como o próprio Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Água. Jesus é a água viva. Ele falou assim, quem beber de mim nunca mais terá sede. Temperatura adequada. Há plantas que são de clima frio, há plantas que são de clima tropical e, enfim, ela precisa da temperatura adequada para crescer. E a Bíblia sempre se refere ao Espírito Santo como algo ao calor, o calor do Espírito Santo. Só Ele pode aquecer a semente para que ela germine e faça crescer. E a quinta coisa é tempo, e tempo é tempo. Tempo não tem metáfora, tempo é tempo. Leva tempo para uma árvore crescer e florescer. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Qual é o melhor tempo para plantar uma árvore? Há 20 anos atrás. Porque uma árvore leva tempo para crescer. Né? Muitas árvores frutíferas. Quem planta nunca comerá do fruto, porque demora tanto para a árvore crescer. Enfim. E os antigos diziam essa frase. Qual é o melhor tempo para plantar uma árvore? 20 anos atrás. Qual é o segundo melhor momento para você plantar uma árvore? Hoje. Agora. A próxima melhor hora é agora. Agora é a hora porque Deus quer que você floresça e permaneça sempre verde. Estável, forte, como um cedro, ou vitorioso e triunfante como uma palmeira. Somente aqueles que são plantados na casa do Senhor são os que verdadeiramente podem florescer. E talvez você possa ter achado que eu falei duro com você hoje, mas eu queria falar uma outra coisa. Não deixe de vir à igreja, tá bom? Mas eu quero contar algumas coisas que pessoas daqui, eu e alguns de vocês têm vivido semanalmente, experimentado o que é estar plantado na igreja. Eu vou contar uma coisa que aconteceu nos últimos dias, alguns de vocês não sabem. Mas o nosso pastor que a gente homenageou agora há pouco aqui, o pastor Everaldo, ele começou um grupo, não é nem um ministério ainda formado, mas enfim, eu vou me apropriar de uma história e contar para vocês o que algumas pessoas aqui do encontro viveram essa semana.
esses últimos dias aqui. E o pastor Everaldo começou um grupo que ele deu o nome de Maná Urbano. Ele tem um sentimento especial para trabalhar com pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade social, moradores de rua, tá? E tem um grupo de pessoas aqui que informalmente tem se conversado, se juntado e às vezes de manhã, às vezes à noite, tem levado refeições para moradores de rua, né? E alguns dias na região eu vou contar de forma bem resumida, bem por cima. Em algum momento o pastor vai querer história de novo. Mas alguns dias na região central de São Paulo, eles estavam lá distribuindo o café da manhã e uma pessoa abordou-os pedindo ajuda. Ele queria sair daquela situação, precisava sair daquela condição de rua, de vício. Ele recebeu algumas instruções ali, na mesma semana ele veio aqui no encontro, numa sexta-noite. Ele foi acolhido pelos que aqui estavam. A história dessa pessoa é muito comovente, daquelas que logo você cria empatia, começa a se imaginar na situação, porque através de uma sequência de eventos desastrosos, a vida daquele rapaz entrou numa espiral descendente e em pouco tempo ele já tinha perdido tudo. Tudo. Família, trabalho, casa, dignidade, até mesmo a capacidade de determinar-se, porque inclusive estava entregue a vício. E aí entendeu-se que ele precisava de uma internação, arrumaram uma hospedagem naquele dia, conseguiram arrumar uma clínica depois e tal. E ele já conhecia muito a igreja, não só a adventista, mas a igreja cristã de um modo geral. Mas talvez ele só conhecia de ouvir falar, só ia à igreja, não tinha raízes, muito provavelmente. Quando a seca veio, quando a tormenta veio, a tempestade, ele se perdeu. Mas ele foi impactado pelo amor de pessoas que decidiram não ir apenas à igreja, mas são igreja. Mas estão plantados na casa do Senhor. Atenderam o chamado para fazer coisas fora do prédio. E isso produziu um impacto tão grande nesse rapaz, o nome dele é Rodney. E no último domingo, num evento especial da Igreja Adventista aqui na zona leste de São Paulo, esse rapaz ele decidiu publicamente se tornar um adventista, entregar a sua vida a Jesus de fato como nunca tinha feito antes. Eu trouxe até umas fotos do que aconteceu aí. Você vai ver. Ele se batizou na cidade de Tiradentes, na igreja da cidade de Tiradentes. Quem fez o batismo dele foi o pastor Aguinaldo. Esse é o rapaz aqui do canto. O pastor Aguinaldo é o presidente da igreja aqui para essas regiões norte e leste de São Paulo. Pode passar. E aqui estão as pessoas que trabalharam com ele, conversaram com ele. Está ali o Manuel, a Melba, a Maria, o Rodney, esse rapaz que está ali no meio, onde eu estou atrás dele. Está o Maurício, a Cristiane, os filhos, o pastor Everaldo embaixo, o Egon. E interessante foi até o Egon deu um testemunho para mim lá no domingo mesmo. Ele falou assim: se você visse ele no dia que a gente viu e visse ele, já era outra pessoa. Já era outra pessoa. Eu falei, eu só ouvi a história por outros. Eu não estava lá no dia em que ele na Praça da Sé, não estava aqui na sexta-feira quando ele veio à noite, mas eu vi o batismo dele e vi o testemunho dos que trabalharam com ele e fiquei emocionado porque pessoas decidiram não ir à igreja, mas ser igreja. Ser igreja. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Pare de ir à igreja. Posso orar por você? Pai querido, nós queremos, Senhor, desenvolver o nosso potencial, aquilo para o qual nós fomos criados. O Senhor mesmo definiu que, como um corpo, nós somos membros de um corpo e um precisamos dos outros. Que nós possamos criar raízes na Tua casa.
que possamos fazer a diferença com as outras pessoas, que possamos atender ao nosso chamado e que sejamos luz para um mundo escuro. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui nessa tarde. É possível, Senhor, que essa mensagem de hoje fique gravada na nossa mente e faça diferença na nossa vida a partir de agora. Que essa metáfora do florescimento, do crescimento, fique enraizada no nosso coração e que possamos produzir frutos. O Senhor mesmo disse, quando esteve aqui, que pelos frutos seremos conhecidos. E queremos ser conhecidos como teus discípulos, como gente que ama, que prospera e divulga a paz, que é amável, que é fiel, que é bondoso. Que as outras pessoas sejam impactadas através dos nossos relacionamentos, das nossas atitudes, e que nós possamos ser canal de bênção para quem ainda não te conhece. Pedimos também uma bênção sobre essa semana que vai começar. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos livrando de todos os males e perigos e dando a orientação necessária para fazer as melhores escolhas. Tudo isso, Senhor, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, tenham uma boa semana. Eu reitero aí para vocês o convite para vocês estarem conosco na quarta-feira, tá? Quarta-feira o grupo Irmãos vai estar aqui e vai ser uma noite muito especial. Eu pedi para a banda hoje tocar uma música, para quem é adventista há mais tempo, conhece a música Lado a Lado. É uma música adventista raiz, vamos assim dizer. E o compositor dessa música faleceu essa semana, então como homenagem, eles vão tocar essa música hoje lado a lado. Fique conosco, subam lá, tem um coffee break legal e até a próxima semana.